paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que é novo em nosso canal, você está assistindo a primeira vez, também seja bem-vindo. Todos sejam bem-vindos em nosso canal. É com grande alegria, amados irmãos, estamos aqui para estudar a escola dominical. Nós estamos estudando a sequência de estudo. Estamos falando sobre o seguinte tema: o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo, dos gentios para a igreja de Cristo. Nós estamos estudando sobre a vida do apóstolo Paulo e o seu ministério. Amados irmãos queridos, nós vamos estudar hoje a lição 6, com o seguinte tema: Paulo no poder do Espírito. Antes nós falamos sobre esse assunto, nós vamos recapitular as lições que nós estudamos. Na lição 1, amados irmãos, nós estudamos sobre o mundo do apóstolo Paulo. Falamos sobre a vida do apóstolo Paulo. Falamos sobre a biografia do apóstolo Paulo. Nós vemos que ele nasceu em Tarso, na capital da Cilícia. A lição 2, nós falamos sobre a perseguição a qual Saulo perseguia todos os primeiros cristãos. Nós vemos que ele arrastava homens e mulheres para serem açoitados, serem mortos. Nós vemos, amados irmãos, que ele achava que aquele povo cristão era uma seita, porque ele não aceitava o Cristo ir até a cruz, ser pendurado, crucificado. Ele achava que ali era uma maldição, que Cristo não podia ser crucificado. E nós vemos, amados irmãos, que ele seguia os 5 livros, o livro da lei, o livro do Torá. E nós vemos, amados irmãos, que ainda ele não conhecia Cristo. E nós vemos que Cristo, nós vemos, amados irmãos, que ele teve que caminhar de Jerusalém até Damasco, pediu a carta ao sumo sacerdote Caifás para ir até a Damasco, uma carta branca. E nós vemos, amados irmãos, que ele foi junto àquele soldado. A Bíblia não cita que ele foi montado em um cavalo. E nós vemos, amados irmãos, que ele percorreu 240 quilômetros de Jerusalém até Damasco. E nós vemos, amados irmãos, que quando ele chegou até ali Damasco, o Senhor Jesus encontrou com ele. E ele viu um resplendor de luz. Ele não estava entendendo nada. E o Senhor falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele respondendo: Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele viu, ele reconheceu a grandeza de Deus. Nós vemos, amados irmãos, que Saulo significa desejado e Paulo significa pequeno. Nós vemos, amados irmãos, que ele reconheceu a soberania do nosso Deus, porque ele viu que ele estava fazendo errado, porque no pensamento dele achava que estava certo perseguir os cristãos, mas o Senhor mostrou para ele que estava errado. E naquele momento, amados irmãos, ele teve a conversão, ele transformou de um velho homem para um novo homem. Nós vemos que o Senhor falou só com ele. Nós vemos que a Bíblia não cita que ele caiu no cavalo, ele caiu por terra. E naquele momento, os amados irmãos, só ele ouviu Jesus falando com ele. O soldado que estava junto com ele para matar os cristãos em Damasco, ele não ouviu. E nós vemos, amados irmãos, que Saulo, os soldados levaram Saulo até Damasco, ali cego. E ele ficou lá orando, falando com Deus. E nós vemos que o Senhor falou com o discípulo Ananias em visão. E ele respondendo: eis-me aqui. O Senhor falou com ele: vai até a rua direita, vai até a casa de Judas, porque Saulo está orando. E nós vemos, amados irmãos, que o discípulo Ananias foi até ao encontro de Saulo e pôs a mão sobre ele. E ele pensando consigo sim, mas como que eu vou ajudar um perseguidor, aquele que estava matando os cristãos, arrastando homens e mulheres? Mas quando o Senhor manda, amados, devemos fazer. E o Senhor falou com ele, com Ananias: esse é um vaso escolhido que vai pregar para os gentios, vai pregar para os reis, vai pregar para os filhos de Israel. E nós vemos, amados irmãos, naquele momento, nós vemos que ele estava cego 3 dias.
e sem comer. Naquele momento o Senhor restaurou a sua visão, ele viu novamente. E nós vemos naquele momento, ele foi batizado com o Espírito Santo, ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi revestido de poder. Então, amados irmãos, nós vemos que o Senhor chamou ele. Então, nós vemos que, aqui fala Paulo no poder do Espírito. Então, amados irmãos, em Atos 19, que nós estamos estudando hoje, versículo 6, você que tem a Bíblia e a revista, pega a sua Bíblia e sua revista. Fala o seguinte: impondo-lhes Paulo nas mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falava línguas e profetizavam. Então, amados irmãos, ali nós vemos que apóstolo Paulo põe as mãos sobre aqueles homens e foram cheios do Espírito Santo. E aqui fala, amados irmãos, uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Então, amados irmãos, para nós fazermos o ID de Jesus, precisamos ter o Espírito Santo. Precisamos falar de Cristo, porque a Bíblia diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus ordenou a todos: ide e pregar, anunciar, falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta e leva para o céu. Então, amados irmãos, esse ID é para todos nós. O que é missões urbanas? Missões urbanas é no bairro, na escola, no trabalho, no ônibus. Então, amados irmãos, essas são missões urbanas, missões transculturais, são missões a qual os missionários pregam em outros países, em outros estados. E nós vemos, amados irmãos, que o apóstolo Paulo fez missões transculturais, ele fez viagens missionárias. Amados irmãos, nós vamos falar sobre 3 assuntos aí da revista. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, de 1 ao 7. Não vamos ler, amados, por causa do tempo. Nós vamos discorrer aqui sobre os objetivos gerais, sobre os tópicos e subtópicos da lição. Aqui fala, amados irmãos, que nós vamos falar hoje sobre conscientizar de que é preciso viver na plenitude do Espírito para fazer a obra de Deus. O primeiro ponto, nós vamos falar sobre o assunto: expor que Cristo deve ser pregado no poder do Espírito. Identificar o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito. E o último ponto, apresentar a fonte de ensino de Paulo sobre o Espírito Santo. A introdução, amados irmãos, aqui fala: movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter uma missão de vida dada, testemunho de Jesus e provar que ele é Cristo. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele, após a sua conversão, antes de ele iniciar o ministério como apóstolo, ele teve que passar no deserto, teve que aprender com Cristo. Depois da sua aprovação, o Senhor tornou ele como apóstolo Paulo. E nós vemos, amados irmãos, que ele pregou em várias cidades. E nós vemos, amados irmãos, para fazer a obra de Deus, precisa do Espírito Santo. Precisa da plenitude do Espírito Santo. Nós vemos, amados irmãos, o que é batismo com o Espírito Santo? Batismo com o Espírito Santo, amados, você buscar. Aquele que não é batizado precisa buscar para falar em outras línguas. Nós sabemos, amados irmãos, que quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, recebe o renovo, recebe a plenitude do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Nós vemos que ser selado com o Espírito Santo. Nós vemos que o apóstolo Paulo foi selado com o Espírito Santo. Nós vemos, amados irmãos, que ele viveu com o Espírito Santo e terminou com o Espírito Santo. E nós vemos, amados irmãos, para nós fazermos a obra de Deus da mesma forma, precisamos do Espírito Santo para nos ajudar. Nós vemos, amados irmãos, que quando você é chamado, o Senhor, ele te capacita, ele te ajuda.
nós vemos que o Espírito Santo é ele que distribui os dons espirituais. Nós sabemos o que significa dom. Dom é uma dádiva, é um presente a qual o Espírito Santo dá. Uns dá dom de profetizar, outros dá o dom de línguas, outros dá o dom de falar em outras línguas, o dom de interpretação das línguas. Então, amados irmãos, nós sabemos que existe os dons espirituais. Então, Deus é ele que capacita, ele que ajuda o cristão a fazer a obra de Deus. O primeiro ponto, amados irmãos, fala o seguinte: pregando a Cristo no poder do Espírito. Nós vemos que Paulo, ele pregava para os judeus, pregava para os gregos. Nós vemos que os judeus era blasfêmia, a qual o apóstolo Paulo estava pregando sobre a mensagem da cruz, a qual nós estudamos na lição anterior. E para os gregos, eles achavam que era maldição. Mas, amados irmãos, para nós que conhecemos para Cristo, que nós conhecemos que Cristo, ele aleluia, louvado seja o nome, a mensagem da cruz, que Cristo, ele nasceu, ele começou seu ministério aos 30 anos. Nós vemos que antes ele já começava a pregar na sinagoga, pregar para os doutores. Mas, amados irmãos, ele precisava de passar pela experiência, como o apóstolo Paulo passou. Nós vemos que Cristo, Jesus, ele veio como homem, 100% Deus, 100% homem. Nós vemos que Jesus foi tentado no deserto. Nós vemos que antes de ele iniciar seu ministério, ele teve que passar pela experiência, passar no deserto. E nós vemos que ele passou no deserto, ele foi fiel ao Pai. Nós vemos que Jesus, Deus, Jesus, o Espírito Santo é o mesmo. E nós vemos, amados irmãos, que ele passou pela experiência. E nós vemos, amados irmãos, que Jesus, ele iniciou seu ministério aos 30 anos e terminou aos 33. E nós vemos, amados irmãos, que em todo momento Jesus estava cheio do Espírito Santo. Nós vemos, amados irmãos, quando aquela história de Lázaro, ele era um amigo íntimo de Jesus. Jesus amava aquela família, amava Marta. Nós vemos, amados irmãos, que Lázaro estava doente e no quarto dia Jesus chegou até a cidade em Betânia. Nós vemos que Lázaro morreu, ficou 4 dias na sepultura. E nós vemos, amados irmãos, que Jesus, em todo momento ele estava ligado com o Pai. Nós vemos que a Marta chorava muito pela morte do seu irmão. Nós vemos que Marta mandou um mensageiro até Jesus. Jesus estava em outra cidade, junto com o seu discípulo, operando sinais, prodígios, milagres e maravilhas. E nós vemos, amados irmãos, que o mensageiro foi até Jesus falando: Lázaro está morto há 4 dias. E nós vemos quando Jesus chegou em Betânia, falou com Marta: Marta, não chores, tira a pedra do teu coração. E nós vemos naquele momento, Jesus orou, pediu ao Pai para que desse ordem de ressuscitar Lázaro. E nós vemos, amados irmãos, Jesus dizendo para Marta: não chores, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós vemos, amados irmãos, foi através do poder do Espírito Santo. Jesus, todo momento, estava com o Espírito Santo, desde o seu nascimento. Nós vemos que Jesus, ele foi gerado através do Espírito Santo. E nós vemos, amados irmãos, que Paulo, ele também, o Senhor já conheceu ele desde do ventre da sua mãe. E nós vemos, amados irmãos, ele estava pregando com ousadia, pregando a palavra de Deus. Nós vemos, amados irmãos, aqui fala que no livro de Atos, a qual Lucas escreveu, nós vemos que ele pregava com ousadia, pregava nas sinagogas. Nós vemos, amados irmãos, que ele perseguia os primeiros cristãos. Pós-conversão, ele foi perseguido pelos judeus. Os judeus queriam matar Paulo. Então, amados irmãos, Paulo, ele pregava, ele ensinava a sã doutrina, ensinava a palavra de Deus. Então, amados irmãos, nós vamos aqui
falar sobre o caminho de pregação. Agora, amados irmãos, vamos falar sobre o caminho de pregação. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele fez 3 viagens missionárias. Nós vemos que a primeira viagem missionária, ele pregou na cidade de Antioquia. Ali ele fundou igreja. E nós vemos, amados irmãos, ele pregou a segunda viagem missionária. E nós vemos aqui, ele pregou em Cilícia. E a terceira viagem foi em Éfeso. Então, amados irmãos, ele fez ali o evangelho, pregou o evangelho, cheio do poder do Espírito Santo. Então, amados irmãos, nós vemos que para nós fazermos a obra de Deus, precisamos de buscar mais e mais o poder do nosso Deus em nossa vida. Você que não é batizado com o Espírito Santo, busca o batismo com o Espírito Santo, porque Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, ele não mudou, ele continua batizando com o Espírito Santo. Nós vemos, amados irmãos, que para você ter os dons espirituais, você deve buscar. Nós vemos que um tem um dom de profecia, outro tem um dom de conhecimento, outro tem um dom de discernimento do Espírito, outro tem um dom de sabedoria. Então, amados irmãos, o Senhor, quando Ele chama, Ele capacita. Então, amados irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo, antes de ele ser missionário, ele precisava passar pelo aprendizado com Cristo. Amados irmãos, então a primeira viagem foi em Antioquia, a segunda viagem em Cilícia e a terceira viagem em Éfeso. Então, amados irmãos, ele pregou em várias cidades, ele fez viagens em várias cidades. Nós vemos aqui, naquela época não tinha o avião, não tinha carro, como hoje nós temos a tecnologia, hoje nós temos o avanço da tecnologia, hoje nós temos aviões, temos carros, temos Uber. Então, amados, antigamente não tinha esse recurso como nós temos hoje. Nós temos também a internet. Antes não tinha esse recurso. Então, amados irmãos, mas o apóstolo Paulo, ele fez o ID de Jesus. Então, irmãos, precisamos viver na plenitude do Espírito Santo. O terceiro ponto, amados irmãos, que fala o seguinte: o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito. Paulo declara o ensino sobre a plenitude do Espírito. No capítulo anteriores, depois da separação entre Paulo e Barnabé, vamos ler aqui, amados irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 2, que fala o seguinte: Disse-lhe, recebeste vós o Espírito Santo quando credes. E eles disseram, nós nem ainda ouviste que haja Espírito Santo. Então, amados irmãos, nós vemos que aqui o apóstolo Paulo, ele pregava a palavra de Deus. E aqui fala, Paulo declara o ensino sobre a plenitude do Espírito. Aqui fala, quando Paulo voltou a Efésio, deparou-se com um grande grupo de discípulos que seguiam o ensino do Apolo e foram batizados com o batismo de arrependimento de João Batista. Nós vemos, amados irmãos, que aqui fala, mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que creste que vós havia de vir, este Jesus Cristo. Nós vemos, amados irmãos, que o apóstolo Paulo falando sobre o ensino da plenitude do Espírito Santo. E nós vemos, amados irmãos, sobre João Batista em Mateus. Vamos abrir a Bíblia aqui. Mateus 3. Mateus 3, versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías que diz, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre.
Então ia ele em Jerusalém e toda Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo eles muitos dos fariseus, dos saduceus, que vinham batizando, diz: raça de víboras, que vos ensinou a fugir da ira vindoura, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presunçais vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, que vos digo que temos dessas pedras, Deus pode ressuscitar o filho de Abraão. E também agora está pronta machado a raiz de árvore. Toda árvore que, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, amados irmãos, nós vemos a pregação de João Batista. João Batista falando sobre o arrependimento. E nós vemos que ali havia fariseus que não acreditavam no ensinamento de João Batista. E nós vemos, amados irmãos, que João Batista, ele pregava sobre o arrependimento. Aquele que não produzir bons frutos será cortado e lançado no fogo. Então, amados irmãos, aqui no mesmo capítulo, fala sobre o batismo de Jesus. Então, veio Jesus a Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João apanha-lhes dizendo: eu careço de ser batizado, por tu vens a mim? Jesus, porém, lhe disse: deixa por vir, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. Então, e sendo Jesus batizado, saiu do logo da água, e eis que abriu os olhos do céu, viu sobre ele o Espírito de Deus, então, descendo a pomba sobre Jesus. Então, amados irmãos, nós vemos que ali o Espírito Santo estava sobre Jesus. E nós vemos, amados irmãos, ele saiu ali falando: esse é meu filho amado, a quem me comprazo. O Senhor falando, Deus falando com o seu filho: esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Então, amados irmãos, nós vemos que Jesus, ele saiu dali renovado, cheio do Espírito Santo, cheio da plenitude do Espírito Santo. Então, amados irmãos, veio a pomba sobre ele, que simboliza o Espírito Santo. A pomba simboliza o Espírito Santo. Então, amados irmãos, e nós vemos o capítulo 4, Jesus passou pela experiência, antes de iniciar seu ministério, ele passou pela experiência ali no deserto, a tentação de Satanás. Nós sabemos que Satanás significa adversário de Deus. E nós vemos, amados irmãos, que a Bíblia fala que teve 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então, amados irmãos, ele passou tentações, mas ele venceu. Então, amados irmãos, nós vemos que Cristo, ele morreu por mim e por você, morreu pelo sangue inocente. E aqui, amados irmãos, nós vemos que Paulo, ele pregava sobre o arrependimento, pregava sobre Cristo. E nós vemos que João Batista também, ele pregava para os fariseus, ele não acreditava no ensinamento de João Batista. E nós vemos, amados irmãos, que João Batista, ele era um seguidor de Cristo. Então, amados irmãos, vamos aqui, continuar. É preciso crer para receber o Espírito Santo. Então, irmãos, precisa crer, precisa buscar o Espírito Santo. Então, para você que receber o Espírito Santo, precisa crer, precisa ter fé. A Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, se esperam. Então, amados irmãos, a fé é que ajuda nós a confiar no Senhor. Então, amados irmãos, aqui fala: Paulo cuida para esclarecer o Apolo. Quem era Apolo? Era um judeu de Alexandria, cidade egípcia. Vamos ler aqui, amados irmãos, Atos dos Apóstolos 18. Atos dos Apóstolos 18, 21 e 28. Fala o seguinte: antes despediu dele, dizendo: querendo Deus outra vez, voltarei a vós, e partiu de Éfeso. Versículo 28. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras. Então,
nós vemos que Apolo, amados irmãos, ele era judeu. Então, nós vemos aqui, amados irmãos, que, continuando, Apolo tornou-se pregador de Cristo, mas não havia experimentado ainda o poder do Espírito. Então, nós vemos que Apolo, ele foi pregador do Espírito Santo, mas ele não experimentou ainda o poder do Espírito Santo. Mateus 3:11. Eu em verdade vos batizo com água, mas para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de lavar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, amados irmãos, nós vemos que Jesus, ele batiza com o Espírito Santo. E nós vemos, amados irmãos, que a pessoa deve buscar o Espírito Santo. Então, amados irmãos, nós vemos que Jesus teve um encontro com João Batista falando, eu não vou batizo com água, mas aquele que vem após mim, eu não sou digno não sou digno de lavar as suas sandálias, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, amados irmãos, é o Espírito Santo, é Jesus que batiza, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus continua batizando nos dias atuais com o Espírito Santo. Então, amados irmãos, devemos se revestir. Nós sabemos, amados irmãos, que a promessa do nosso Deus, ela não mudou. Nós vemos que Jesus enviou o seu próprio Consolador aqui na terra para ajudar a humanidade. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que fala, o apóstolo Paulo cuidou para esclarecer que Apolo a respeito da plenitude do... Então, nós vemos que Apolo, ele esclareceu o Apolo sobre a plenitude do Espírito. Então, nós vemos que ele pregava sobre Cristo, mas ele precisava ainda experimentar o poder de Deus. O terceiro ponto, amados irmãos, fala o seguinte, a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Então, nós vemos que a terceira viagem foi em Éfeso. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele viajou em várias cidades. As Escrituras como uma fonte de revelação sobre o Espírito Santo, visto que Paulo era um erudito nas Escrituras. A sua primeira fonte do conhecimento acerca da divindade era a revelação canon do Antigo Testamento. Nós vemos, amados irmãos, que em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vamos ler aqui. Fala o seguinte, e disse-lhe Deus, façamos um homem em nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre as terras, sobre o réptil, e sobre os que se movem. Então nós vemos aqui, amados irmãos, que a criação foi criada, conciliado da divindade, que fala, façamos um homem a nossa imagem. Então, façamos está no plural. Então, amados irmãos, nós vemos que houve a conciliação da divindade para a formação do ser humano. Nós vemos, amados irmãos, que aqui no primeiro versículo, no primeiro livro de Gênesis, fala o seguinte, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, no princípio, então, Deus criou os céus. Então, antes de Deus criar os céus e a terra, Deus já existia. Nós vemos que Deus, ele é eterno. Deus não tem nem começo, nem meio, nem fim. Então, Deus, amados irmãos, ele é espírito. Então, amados irmãos, nós vemos aqui sobre a divindade. Então, Deus, ele já criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Então, nós vemos, amados irmãos, que houve a conciliação da divindade. Façamos, então está no plural. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, continuando. Sua compreensão sobre a monoteísta, tanto todos os demais judeus, a doutrina da Santíssima Trindade. Então, nós vemos a conciliação da Trindade aqui no verso 26.
nós vemos que não foi só Deus que criou, façamos nossa imagem, façamos um homem nossa imagem. Então Deus, ele criou o homem. Mas, amados irmãos, aqui houve a conciliação da Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sabemos que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é a mesma essência, é o mesmo Deus, é um Deus único. Então Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Vamos aqui para o terceiro ponto, o ponto 2, que fala o seguinte: Pentecostes como fonte de revelação do Espírito Santo. A segunda fonte de reveladora do Espírito Santo fonte do Espírito Santo era a experiência vivida pelos apóstolos no dia de Pentecostes. Em seguida, a sua própria experiência quando foi cheio do Espírito Santo. Então nós vemos, amados irmãos, que o apóstolo Paulo, na referência bíblica Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Atos 2 e 4, que fala o seguinte: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Então, amados irmãos, ali, na descida do Espírito Santo, aqui fala que eles não foram batizados com o Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo. Então, primeiramente, eles foram, já tinham o Espírito Santo, os discípulos já tinham o Espírito Santo, eles foram batizados, foram cheios do Espírito Santo, e ali ocorreu a plenitude do Espírito Santo. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que fala o seguinte: Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios. Ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios, Paulo não desfaz a mensagem de João Batista, nem de Apolo. Pelo contrário, o apóstolo fortaleceu a mensagem de João Batista, revelou Cristo por João exatamente que há de vir. Então, amados irmãos, aqui nós vemos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, Atos 19, versículo 1 ao 6. Fala o seguinte: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, e disse-lhe: Recebeste vós o Espírito Santo quando cresce? Eles disseram: Não ainda ouvis haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: E sois batizados então? Eles disseram: Batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce que há de vir. Isso em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor. E pôr-lhe as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falar em línguas e profetizava. Então, amados irmãos, aqui Paulo falando acerca do ensinamento do Espírito Santo aos Efésios. E aqui, amados irmãos, nós vemos que falando sobre o batismo com o Espírito Santo. E nós vemos, amados irmãos, que aqui Paulo, ele pôs as mãos sobre aqueles que estavam ali, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas e profetizar. Então, a profecia, amados irmãos, ela é um dom de Deus. A sabedoria é um dom de Deus. O conhecimento da ciência é um dom de Deus. A interpretação das línguas é um dom de Deus. O discernimento de espírito é um dom de Deus. Então, amados irmãos, nós vemos que aqui ele ensinando sobre o Espírito Santo, falando sobre acerca do Espírito Santo ali em Éfeso. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, em seu ministério, ele pregou em três cidades: em Antioquia, em Cilícia e Éfeso, que foi a terceira viagem missionária. Então, amados irmãos, ele anunciou a palavra de Deus. Aqui fala: quem acompanhou Paulo na primeira viagem missionária
nós vemos que a primeira viagem missionária, Paulo não estava acompanhado, não estava só, mas acompanhado e assistido por Barnabé. Então, foi Paulo e Barnabé que anunciou, foi separado pelo Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Então, amados irmãos, não foi o homem que chamou o apóstolo Paulo para fazer a obra de Deus, mas foi o próprio Deus que chamou ele, capacitou ele para fazer uma boa obra. A conclusão, irmão, fala o seguinte: no poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o evangelho de Cristo. À luz desse exemplo, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando os sinais que demonstram o poder do Espírito Santo. Então, amados irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele pregou ali em Antioquia, em Cilícia, em Éfeso. Ele também fundou igrejas ali nas 3 cidades a qual ele percorreu. Ele espalhou o evangelho ali em 3 cidades. E nós vemos, amados irmãos, que foi um grande exemplo de simplicidade de fé cristã. Amém? Então, amados irmãos, espero que os irmãos gostem desse ensino. E nós vamos continuar no próximo vídeo. Espero, irmão, no próximo vídeo nós vamos falar sobre a lição 7. Nós vamos falar sobre o seguinte título: Paulo, o plantador de igrejas. Então, amados irmãos, espero, irmãos, no próximo vídeo. E vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Pai, por esse maravilhoso vídeo. Ó Pai, que o Senhor nos abençoe, Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa cada um, meu Deus. Ó Pai amado, abençoa, Pai, dai a vitória. Amém. Que Deus abençoe a todos.